Passamos agora para o horário da tribuna e já atendendo a nova ordem de disposição de oradores, segundo a alteração que fizemos no regimento interno, ocupa inicialmente o horário da tribuna no dia de hoje o representante do Sindicato dos Trabalhadores do SAI, servidor Décio, que falará por 15 minutos sobre um tema específico da entidade de interesse público. Décio, a tribuna está aberta. Senhor presidente, demais vereadores, público presente e espectadores da TV Câmara, muito bom dia. Em nome dos trabalhadores públicos municipais, dos trabalhadores do SAI, demais autarquias e fundações do município, eu gostaria de pontuar a minha fala com relação à campanha salarial, mostrando que esta campanha extrapola o interesse corporativo dos trabalhadores públicos municipais. Digo isso por quê? Porque a política salarial, as condições de trabalho, a opção pela terceirização de serviços públicos relacionados principalmente com a atividade fim, tudo isso tem consequência direta com relação à qualidade do serviço público, ao rumo para qual caminha o serviço público no nosso município. E aí a gente lembra que quem mais precisa do serviço público é justamente a maioria da população carente dessa cidade. Quando o prefeito arrocha o salário, a ponto de, nos últimos 10 anos, não termos nem os índices de inflação repostos para os nossos salários. Quando as condições de trabalho se agravam, quando o assédio moral avança a passos largos em todas as unidades e secretarias dessa administração, não tem como negar o impacto que isso causa na qualidade do serviço público. A política de terceirização é um absurdo. A gente sabe muito bem que ela prioriza a produção e não a qualidade. E não é brincadeira, está morrendo gente em face dessa opção que a administração faz. Em creche terceirizada, criança morrendo engasgada com salsicha. Vê se isso é alimento, sob ponto de vista nutricional e de prevenção de acidentes, para se fornecer para crianças de 3 anos numa creche municipal. É a população bebendo esgoto, como aconteceu recentemente no bairro Santo Antônio da Boa Vista. É criança morrendo em obra, em piscinão que está sendo construído na Vila Zezé. É trabalhador morrendo em acidente de trabalho que poderia ser evitado, embora exista função gratificada na prefeitura, gerente, secretário, toda essa estrutura administrativa, principalmente no que compete a cargos comissionados, está preenchida. Mas o que a gente vê? As pessoas nomeadas assumem os cargos, mas não assumem a responsabilidade dos mesmos. E aí a gente pergunta, aonde que entra a questão salarial e a opção pela terceirização na prestação da qualidade? Os exemplos estão aí. Eu acho que contra esses exemplos, fora aquilo que também acontece na Santa Casa diariamente, num pronto-socorro terceirizado, sabe, falou-se aqui da intervenção na Santa Casa. Gente, a gente sabe muito bem que aquilo foi uma opção política para não se construir o hospital municipal naquele momento. A qualidade continua ruim, devido a essa opção pela terceirização que não tem compromisso com a qualidade.
Então, gente, se não houver uma reversão na postura do prefeito com relação a ouvir o sindicato, e isso que a gente está colocando não é muito, principalmente considerando que o Partido dos Trabalhadores nasceu no seio do movimento sindical. Como pode um prefeito não receber, não sentar com os sindicatos para ouvir o sentimento dos trabalhadores, para ouvir o que os trabalhadores têm para falar sobre o seu ambiente de trabalho, sobre as alternativas e propostas que possam ser colocadas por aqueles que levam a máquina administrativa nas costas. E o prefeito não senta. E o pior, 2 secretários de governo e de administração se sujeitam ao papel de meninos de recado para brincar de negociar com os sindicatos. Simplesmente levam para os dirigentes sindicais a notícia de que o reajuste é esse e acabou. Não se negocia nada. E ainda temos que ouvir o secretário de administração na Rádio Mensagem dizer que o que a administração pode dar é esse índice para não comprometer outras áreas. Esquece esse secretário, pombo correio do prefeito, que não existe área prioritária no orçamento do município que não seja aquela que direcione recursos financeiros para a folha de pagamento, desde que respeite os limites da lei de responsabilidade fiscal, e recursos para investimento na capacitação do funcionalismo público municipal. Por que digo isso? Porque não adianta jogar mais dinheiro nesta ou naquela área, se quem vai executar as políticas nessas áreas não tiver capacitado, não tiver motivado para bem implantar essa política. Não adianta recorrer a mais médicos. Jacareí não pode fazer essa opção porque não vai resolver o problema. Estão tirando o médico de carreira, que está há mais de 10 anos no programa Saúde da Família, direcionando esses médicos para outras áreas, cortando o vínculo desse médico com uma população, quebrando a essência desse programa que requer esse vínculo para optar por médicos do programa Mais Médicos. Não entro no mérito dessa questão, mas é uma vergonha o município de Jacareí se colocar como um município dos grotões desse país, como se fosse um município do sertão nordestino, e tirar médicos que poderiam ir para essas áreas, ao invés de ter uma política salarial decente, que valorizasse o salário do conjunto dos trabalhadores públicos municipais. Acho que já falei bastante. Isso aí são argumentos que a gente coloca e que estão aí na mídia, e que a gente coloca não no sentido de fazer contraponto político, porque não sou filiado a nenhum partido político e nem preciso ser candidato a nada e não pretendo. Agora, o que não pode, e aí, com todo o respeito, eu recorro, principalmente aos vereadores da situação, é que não basta parar a gente no corredor e falar que está solidário com a nossa luta, que tem se posicionado para o prefeito que precisa melhorar as condições de trabalho e as condições de salário. Isso não basta, companheiros. Não tenho nada contra nenhum de vocês. Mas a gente não pode esquecer que, independente de ser vereador da situação ou de oposição, não se pode abrir mão. Falou-se de Constituição aqui, mas não, por isso que eu enfatizo a Constituição. Não se pode abrir mão, sendo de oposição ou da situação, do princípio constitucional que coloca de forma clara a independência entre os poderes constituídos, ou seja, legislativo, executivo e judiciário. O princípio da ética e da moralidade tem que estar acima do interesse pessoal e da carreira política de qualquer vereador.
Do contrário, companheiros, nós estaremos usando o mandato apenas para reforçar essa democracia representativa capenga, que não atende mais o interesse do povo brasileiro, e nós temos que mudar esse paradigma, começando pelas câmaras municipais, porque esse modelo de democracia representativa, repudiado nas manifestações do meio do ano passado, não atende mais os interesses da população brasileira. É responsável por todas as mazelas sociais e abre a parte para a corrupção que cada vez avança mais em todo o nosso país e inclusive nessa cidade. Portanto, encerrando a minha fala, companheiros, eu peço que não votem esse projeto, que usem o seu mandato para mostrar para o prefeito que vocês não são serviçais, assim como esses secretários se colocaram quando da pseudo-negociação que tiveram conosco. Que agora é importante juntar a força de vereadores de oposição e da situação e pressionar, sim, o prefeito para que ele, mal assessorado por um núcleo político duro de mais 3 ou 4 assessores, pare de pensar e de agir como se fosse um ditador nessa cidade. Respeite o poder legislativo, inclusive a posição dos vereadores que lhes dão sustentação nessa casa. Respeite o funcionário público. E agindo dessa forma, vocês podem, sim, ajudar a abrir negociação. Não somos inflexíveis. Admitimos até aceitar esse índice proposto, desde que o prefeito assuma o compromisso de, até o meio de ano, reabrir a negociação, propor mais um índice para melhorar a nossa condição de trabalho. É isso que a gente espera de vocês, desse apoio político, para que a gente realmente possa pensar numa Jacareí melhor, que só virá se a gente parar esse processo de sucateamento do serviço público e dermos a mão e unirmos as forças, independente de diferenças ideológicas, privilegiarmos e dermos prioridade ao interesse coletivo e ao bem comum. Muito obrigado, senhores.